Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, e diz: Sejam filhos obedientes, não voltem a seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Quando eu leio esse texto, eu vejo aqui, Pedro falando aos cristãos e dizendo: olha, não voltem para o seu modo antigo de viver. Quando vocês só faziam o que dava na telha, só faziam tudo aquilo que vocês tinham vontade e vocês viviam na ignorância. Se a gente parar para pensar, é uma combinação bem complicada essas duas coisas. Você viver na ignorância e fazer tudo o que o seu coração mandar. Porque se você fizer tudo o que o seu coração mandar na ignorância, você só tomará atitudes que têm a ver com ignorância. E é muito curioso, porque lendo esse texto, me veio muito forte na minha mente, assim, que isso é um resumo, isso é um retrato, de uma certa maneira, da sociedade humana. Que nós, seres humanos, muitas vezes, nós somos isso. Nós queremos só fazer o que nos dá vontade e, ao mesmo tempo, nós também vivemos na ignorância. Isso me lembra um meme, uma tirinha que aparece, vira e mexe na internet, né? São duas pessoas discutindo, e aí um fala: isso é mentira, prova que isso é verdade. E aí o outro vai lá e prova, né? E aí ele: eu não queria provas, eu queria estar certo, né? E aí termina a historinha, né? Que é justamente isso. E quando as pessoas discutem na internet, né? Principalmente com pessoas que elas não conhecem, que aliás é uma coisa que eu acho que ninguém deveria fazer, não discuta com pessoas na internet, muito menos com pessoas que você não conhece. E isso não faz bem, não ajuda em nada, não edifica em nada, nem a sua vida e nem a do outro. Ninguém vai provar que o outro está certo pela internet. Por quê? Porque justamente as pessoas hoje em dia elas não querem argumentos, elas querem estar certas. E isso não é uma coisa só de hoje em dia. E aí a gente vai entender por que a Bíblia nos alerta sobre esses dois problemas, por que a Bíblia fala para a gente tomar cuidado, para a gente não cair nessa vida. Primeira coisa, viver na ignorância. Se a gente olhar a história da humanidade, quantas atitudes terríveis do ser humano não foram tomadas por causa da ignorância. Olha para a Idade Média, por exemplo, quantas pessoas não foram para a guerra sem saber direito por que estavam fazendo, mais vítimas do que culpados, né? Quantas pessoas não morreram porque o pessoal achava elas estranhas, diferentes, porque é bruxa, é isso, é aquilo, e aí o pessoal pega, a população pega e mata, e faz isso e faz aquilo, e a ignorância. E aí você pode até pensar assim: mas hoje nós vivemos na era da informação. Hoje as pessoas não são mais pegas e amarradas no meio da rua e chamadas de bruxa e ninguém taca fogo nelas. Que bom que as pessoas não fazem isso. Melhorou alguma coisa nesse mundo. Com certeza alguma coisa melhorou. Por exemplo, a escravidão hoje em dia já não é uma coisa tão popular, tão comum, tão aceita como era alguns séculos atrás. Ainda existe, infelizmente. Então a gente vê que a gente caminhou alguma coisa, mas existe muito que a gente precisaria caminhar para que a nossa sociedade fosse boa ou até justa. Mas a gente vive na era da informação. Hoje, se eu quiser saber uma informação, eu chego na internet, eu pesquiso, pergunto para o Google, pergunto para o Bing, e eles me falam a verdade. Falam mesmo? Esses dias eu fiz um experimento muito engraçado, acho que eu até já contei ele aqui no outro vídeo, que eu fui na internet e eu perguntei se o Papai Noel existia. E é muito engraçado ver o Google com medo de dizer para você que não, o Papai Noel não existe. Eu digo aqui sem medo de ser verdade, sem medo de ser cancelado. Papai Noel não existe. Eu sinto muito. Mas afinal de contas, o Natal não tem nada a ver com o Papai Noel, tem a ver com o nascimento de Jesus. Mas isso é uma outra história. Mas é engraçado que você vai na internet e aí você vê lá eles falando assim: olha, a gente tem que fingir que é verdade. Porque se uma criança for no Google e perguntar,
A gente pode ofender os pais, eles podem ficar nervosos porque a gente não contou a mentira que eles queriam ouvir, então vai lá e põe a mentira como resposta verdadeira. E é muito bizarro você pensar nisso, pensar que a gente vive numa época onde as pessoas fazem uma pergunta para descobrir a verdade e as pessoas respondem mentiras porque não quer ofender ninguém. Não é para ofender. Então, não, ele não quer saber a verdade, ele quer saber a mentira. Então, conta a mentira, que é isso que ele quer ouvir. E isso tem tudo a ver com esse texto que a gente lê hoje. Viver na ignorância e satisfazer os seus próprios desejos. Então você acha que a gente vive na era da informação? A gente vive na era da internet? Então hoje em dia é fácil não ser ignorante. Acho que não existem mais pessoas ignorantes hoje em dia, né? Você já saiu na rua? Você já entrou em alguma rede social e viu o que as pessoas escrevem ali embaixo? A impressão que dá às vezes é que a internet só mostrou pra gente que o ser humano é muito mais ignorante do que a gente pensava. E não ache que é por falta de escola, não. Não acha que ele está falando ignorante, ele está falando que a culpa de tudo que existe do mundo é das pessoas que não têm condição de ir para a escola. Não é não. Não é não, porque muitas vezes são as pessoas mais simples, mais humildes, que têm um coração mais humilde, que chega diante de Deus e fala, realmente Deus, eu sou um pecador, eu preciso de perdão. E às vezes é o rico que estudou em escola particular, que é arrogante e fala, eu não tenho nada para pedir perdão, vou me arrepender de que eu não fiz nada de errado. Então isso não tem a ver com a quantidade de escola que alguém estudou, não. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando que existem pessoas que realmente não falam a verdade. Então essa ignorância aqui não é só uma ignorância de falta de estudo, é uma ignorância de pessoas que veem a verdade, mas não querem a verdade, buscam mentiras. E aí essas duas coisas que a gente viu no versículo aqui, a gente vê que elas estão interligadas. Viver na ignorância e satisfazer os seus próprios desejos. Satisfazer os seus próprios desejos é péssimo, é perigoso. Não siga o seu coração. Seguir o seu coração é um péssimo conselho, porque tem um monte de gente aí cometendo crime seguindo o próprio coração. Não faça isso. A palavra de Deus nos ensina, nos guia para que a gente seja consciente, para que a gente use este cérebro que Deus nos deu para tomar a melhor decisão possível, para tentar ser sábio. Então, seguir o coração, péssimo conselho. Tá, então, se esse versículo nos fala, viver na era da ignorância, né? Viver na ignorância, mas agora nós vivemos na era da informação, então a ignorância acabou? Não. Primeiro não acabou porque a gente também está só começando a viver a era da fake news, né? Onde você procura coisa na internet e não é só o Google querendo mentir para você, para dizer que o Papai Noel não existe, para não te ofender. Mas tem pessoas que ativamente estão lá inventando mentiras, colocando fotos, colocando vídeos de coisas que não são reais. Porque hoje em dia a inteligência artificial está aí e antigamente você falava, eu só acredito vendo. Péssimo exemplo também, né? Coisa de Tomé isso. Eu só acredito vendo. Aí a pessoa te mostrava o vídeo e falava, nossa, é verdade mesmo. E às vezes não é. Porque o vídeo é falso. É photoshopado. É inteligência artificial. Então, nem nos olhos mais a gente consegue confiar. A gente olha e fala, eu só acredito vendo. Você vê e fala, não sei se eu posso acreditar ainda assim. Essa é a era que a gente vive. Olha que complicado, olha que difícil. Então nós não estamos vivendo na era da informação. A gente achava que a internet, qualquer pessoa pode escrever o que quiser na internet. Então a gente vai compartilhar os nossos conhecimentos e o mundo será um lugar de prosperidade e paz. Não. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O ser humano começou a querer enganar um ao outro, por diversão, por segundas intenções. É só a gente olhar alguns candidatos políticos, né, algumas eleições que tiveram recentemente. Pessoas que ficam usando a internet ativamente para espalhar mentiras que multidões acreditam para ganhar uma eleição. Eles sabem que o que eles estão falando é mentira, mas é a mentira que é boa para eles. Então é essa que eles vão espalhar. Esse negócio de mentira e verdade
É um exagero. O candidato deve pensar assim, que daí se é mentira ou se é verdade? Ajuda a gente. E isso vai à segunda parte aqui que a gente está lendo. Que o texto falava para a gente não voltar ao antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Ah, tá, ignorância. Então é importante a gente estudar, é importante a gente buscar sabedoria, é importante a gente buscar renovar nossa mente, sempre aprender mais, dia após dia, em Deus, nos estudos, lendo a palavra, buscando sabedoria. Existe muita sabedoria no mundo também, que você pode encontrar estudando. Faz bem, busque sabedoria, assim você não vai ser passado para trás com tanta facilidade. Porque tem gente que às vezes é passado para trás por ser muito inocente. A palavra de Deus nos fala para sermos simples como as pombas, mas sagazes, né? Sábios, espertos como serpentes. Então Deus não quer que a gente seja burrinho, mas sim que nós sejamos puros. Mas a gente tem que usar a nossa mente. E essa segunda parte aqui, né? Satisfazer os próprios desejos. Eu quero ler um versículo aqui, 2 Timóteo 4,3, que diz: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. O problema não é só falta de informação. Hoje em dia a gente tem muita informação. O problema é que as pessoas não querem acreditar na verdade. Jesus, ele se chamou, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E isso é uma frase muito pesada, é uma frase muito politicamente incorreta, porque ele não só está dizendo que ele é o caminho para Deus e o único caminho, e fazendo isso ele está dizendo que todas as outras fés não são verdadeiras. É uma frase bem drástica, nem um pouco simplesinha ai, não posso falar porque vai ofender alguém. Jesus não estava nem aí, porque o caminho, a verdade e a vida, aquele que é um com Deus, aquilo que saía da boca de Jesus é verdade, é o que vem do Pai. Ele não precisava ficar se preocupando, será que eu falo isso? Porque as pessoas não vão gostar de ouvir. Ele dizia, não, tudo aquilo que Deus Pai mandar, eu vou dizer. Tudo que vier do Senhor, eu vou falar. Porque as pessoas precisam conhecer a verdade. As pessoas precisam conhecer a salvação que existe em Deus. E aí a gente vê pessoas que, como os fariseus, têm muito conhecimento, muita informação. Os fariseus eram estudados, mas ali na frente deles estava uma verdade inconveniente. Uma verdade que eles não queriam aceitar. Eles podiam ver o milagre acontecendo na frente deles, mas mesmo assim eles endureciam o coração e falavam, isso é herege, heresia. Por quê? Porque não é o que eles acreditam. Não é o que eles querem acreditar. Então, se não é o que eu quero acreditar, é mentira. Por quê? Porque, como diz o texto de Timóteo que a gente leu, as pessoas vão buscar mestres que digam o que eles querem ouvir. Tem gente que eu conheço que, se a pessoa entrar numa igreja, o cara for, sei lá, meio machistão assim, né? E ele entrar numa igreja e ouvir o pastor, o ministro, quem quer que seja, ensinando, falando assim, olha, a palavra de Deus diz que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo deu a própria vida por nós, pela igreja. Então o homem, ele deve amar a mulher e não se achar superior, mas em Deus todos nós somos um, todos nós somos iguais, não tem essa coisa de que o homem manda e a mulher obedece. O cara ouve isso, levanta e fala, eu vou embora daqui. O que ele ouviu é mentira? Não. Mas não era o que ele queria ouvir. Então ele fala, vou buscar um outro lugar que fala o que eu quero ouvir. E é por isso que tem gente que troca tanto de igreja. Pessoal, às vezes, que não conhece a Deus, né, fica se perguntando, por que o pessoal vai para uma igreja, sai de lá, aí não gostou, vai para lá, vai para cá. Às vezes o cara vai lá, ouve um negócio e não era o que ele queria ouvir. Aí ele vai até achar um lugar que fala o que ele quer ouvir.
E é por isso que tem muitos lugares hoje em dia que põe uma placa na frente que diz que é uma igreja, mas fala as coisas mais absurdas possível. Por quê? Porque o cara estava numa igreja onde o papinho besta dele, o pessoal não engolia. Aí ele falava, vou sair daqui e vou abrir minha própria igreja. E aí ele ia para um lugar e ele inventa um lugar aonde o que ele acredita, não o que a palavra de Deus diz, o que ele acredita é a palavra de Deus. E aí ele inventa a igreja. Inventa uma igreja onde o que ele quer, pode fazer. E o que ele acha ruim, não pode. Ele se coloca na posição ali de Deus. É a minha igreja. Então as pessoas, elas veem a verdade, mas isso não quer dizer que elas vão acreditar. Infelizmente é um mito esse negócio que a gente acha, né? Que quando a pessoa vira a verdade na frente dela, vai ser aquele momento de filme que ela vai olhar e falar assim, nossa, meu Deus, eu estava errado, eu não acredito nisso. É verdade, eu estava errado, me perdoe, eu espero que a gente possa recomeçar. Eu realmente fui o culpado nessa história. Você tinha razão. Você tinha razão? Você sabe como é difícil hoje em dia você ouvir alguém falar que você tem razão e que ela está errada? Sabe como é difícil as pessoas darem o braço a torcer hoje em dia? É muito difícil, exige muita humildade, exige sabedoria. E as pessoas preferem viver na ignorância. E preferem ouvir só o que interessa para eles ouvir. E por causa disso, hoje em dia a gente tem um monte de igreja aí que não é igreja. É empreendedorismo. Mas o cara é um fanático religioso, mesmo sem ter Deus na história, sem ter templo, sem ter oração. Mas ele tem oração, da hora que ele acorda, até a hora que ele vai dormir, ele só pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como que eu vou prosperar, como que eu vou crescer, porque eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser alfa, eu tenho que ser mestre, eu tenho que ser cabeça. E assim, as pessoas vão atrás das mentiras que eles querem ouvir. Os fariseus viam o que Jesus fazia, mas eles falavam, não, isso aí não é verdade não, não é verdade não é verdade, é mentira isso aí. Mas você não viu na sua frente? Mas infelizmente, ver a verdade não faz as pessoas mudarem de ideia. Não faz. Tem gente que vê Deus fazendo um milagre, mas ela vai acreditar em qualquer coisa, menos que foi Deus que fez o milagre. Por quê? Porque ela não quer acreditar. Realmente, tem vezes que Deus poderia abrir o céu e fazer o milagre aparecer na frente da pessoa. Ainda assim, tinha gente que ia falar, não, é porque eu devia estar tendo alucinações, eu vi coisas, é mentira, isso daí. As pessoas não querem ver a verdade. Não querem ver quando a verdade incomoda. Lá para os anos 70, teve um grande estudo que foi feito com astrólogos. As pessoas da área da ciência fizeram um grande estudo, chamaram tais especialistas em astrologia de diversas partes do mundo e fizeram um grande teste com eles e pediram para eles adivinharem várias perguntas, né? A mesma pergunta para todos os astrólogos. Aí você pode pensar assim, então, como eles são astrólogos e os astros são todos os mesmos, eles adivinharam as mesmas coisas, certo? Não. Cada um chutava uma coisa diferente. E eles não acertavam. Eu tenho certeza que eles davam uma desculpinha que eles quisessem. Depois falavam, mas não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo. Mas naquele dia, e isso foi uma coisa, né, que foi divulgada amplamente, você consegue achar com facilidade na internet matérias falando sobre isso. Eu mesmo li isso na revista Super Interessante, aqui no Brasil, né? Então não é uma coisa que só sabem lá nos Estados Unidos. Mas aquele dia ficou provado mais do que nunca de que a astrologia não existe e não faz o menor sentido. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tem a ver que vai falar isso para alguém que acredita em astrologia. Vai contar essa história que eu acabei de contar para alguém que acredita em astrologia. Vê se essa pessoa vai mudar de ideia.
Não vai. Não vai mudar. Ela vai continuar acreditando no que ela quer acreditar. Ela não vai mudar. Você pode mostrar na frente da pessoa, assim, ó, 2 mais 2 é igual a 4. Se ela não quiser acreditar, ela não vai acreditar. As pessoas não só vivem na ignorância, mas elas buscam as mentiras para acreditar. E é por isso que nesse texto que a gente deu no início, em 1 Pedro, diz: não volte ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Cuidado. Se você conhece a Deus, não volte atrás. Não ande para trás. Não volte. Não volte para a ignorância. Não volte para viver numa época de burrice. Se você acredita em Deus, busque sabedoria. Como diria o ET Bilu, busque conhecimento. Busque sabedoria. Busque mais de Deus, busque mais do Senhor a cada dia. Não acredita nas coisas só porque disseram é verdade. Busque a verdade. Não seja preguiçoso na hora de pensar. Porque é assim que muitas vezes a gente é passado para trás e é enganado e as pessoas roubam o dinheiro uns dos outros. Porque a pessoa foi na inocência e falou: eu não sabia que era um golpe. Foi preguiçoso, foi ganancioso. E também, não busque satisfazer só os seus próprios desejos. Isso se aplica em várias áreas da nossa vida, né? Não só na área da verdade, mas hoje a gente está aplicando aqui um pouco para a área da verdade. Porque a gente tem, muitas vezes, buscado só o que a gente quer ouvir. E às vezes até nós que acreditamos em Deus, quando a gente ouve o pastor falar aquela palavra ali um pouco mais desafiadora, quando a gente ouve ali a pastora falando alguma coisa ali um pouco mais agressiva, um pouco mais que incomoda, a gente já começa a querer se fechar, falando: não, isso aí não é pra mim não. Deve ter alguém aqui que está precisando ouvir isso. Talvez você vendo esse vídeo mesmo deve estar pensando isso. Não, isso aí não é pra mim não. Legal essa mensagem, mas não é pra mim. Eu ouço quando Deus fala comigo. Cuidado. Cuidado, porque tem gente que está fechando os ouvidos, tapando os olhos para acreditar só no que quer acreditar. Então lembre-se do que esse texto de hoje nos fala. Não volte atrás. Não siga só aquilo que você tem vontade de fazer. E não ouça só aquela verdade que você acha que é verdade porque é a verdade que você quer ouvir. Às vezes é até mentira e você segue só porque é o que você quer ouvir. Isso é uma coisa infantil. Você fazer só o que você quer e acreditar só no que é conveniente. A gente tem que amadurecer. E também temos que buscar sabedoria. Não viver na ignorância, não viver sem conhecer a verdade. Porque é assim, se fechando para a verdade do mundo, que nós vamos crer só nas mentiras que são agradáveis aos nossos ouvidos. E assim a gente vai ignorar tudo aquilo que Deus tem para nós e viver num mundinho de fantasia e de mentira, achando que está aproveitando a vida o máximo, quando na verdade nós estamos longe daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Vivendo uma vida sem caminho e sem direção, uma vida de mentira e uma vida que leva à morte. Quando a gente se afasta do Senhor, é isso que sobra. Então que nós possamos lembrar disso que esse texto nos ensina hoje. Não volte atrás, não regrida. Nós temos que amadurecer, temos que nos tornar adultos espirituais e não só pessoas que querem fazer só o que dá na telha e que são guiadas só pela emoção. Use sua cabeça, use sua mente e busque mais a cada dia aprender com o Senhor para ter sabedoria e não cair nos mesmos erros que você já caiu no passado. Que você, que eu, que todos nós possamos aprender e entender que nós precisamos amadurecer e continuar amadurecendo espiritualmente a cada dia. Então, bom dia, fique com Deus e fique na paz. Até a próxima.